Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é Wesley Campos e eu neste dia eu quero trazer uma palavra para você. Um tema muito delicado, difícil, quase impossível, né, de falar em tão pouco tempo, mas eu vou fazer só um breve resumo, mas de suma importância, que é sobre o fim dos tempos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Logo no final estarei também fazendo uma oração, apresentando a Deus a sua vida, a minha vida, a sua família. Então eu te convido a participar, a ouvir esse áudio comigo. O fim dos tempos. Porque, meus queridos, alguns pensam que o assunto do fim dos tempos na Bíblia, ele se limita apenas ao Novo Testamento. Mas começando em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, as Escrituras olham além do nosso presente século mal para a época do estabelecimento do reino de Deus. A Escritura lá no Antigo Testamento já tem muito a dizer sobre os acontecimentos que ocorreriam e que ocorrem durante o fim desta era. Ou seja, o fim dos tempos. No Jardim do Éden, Deus revelou que viria um tempo quando o reinado terrestre de Satanás e sua influência chegaria ao fim. E a Satanás Deus disse: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis 3, no versículo 15. Embora Satanás estava destinado a prejudicar ao Salvador, incentivando sua crucificação, o diabo não pôde impedir Jesus de voltar à vida e nem de finalmente derrotá-lo. Paulo se referiu a essa profecia quando escreveu aos membros da igreja em Roma, falando: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É reconfortante saber que na segunda vinda de Cristo, Satanás será finalmente derrotado e aprisionado. E, meus queridos, se você olhar na atual situação que nós temos vivido, que estamos vivendo, o tempo ele está muito próximo, o fim, a volta de Jesus está muito próxima. O amor se esfriou. A fé está cada dia mais difícil, as pessoas estão cada dia mais frias com o próximo, com os próprios irmãos. Profecias, se você lê, você que conhece o livro de Apocalipse, você sabe que muitas das profecias já se cumpriram. Então eu creio que o tempo ele está a cada dia se encurtando mais, as trombetas, os anjos já estão postos para a segunda vinda de Cristo. Assim, desde os primórdios da humanidade, Deus revelou que haveria um fim para este mundo, um tempo definido para que o diabo e suas forças fossem derrotados. Os homens justos mencionados no Antigo Testamento, como Enoque, sabiam que Deus finalmente iria intervir para realizar seu julgamento sobre a terra. Também Enoque, que foi o sétimo da geração depois de Adão, disse: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Está lá em Judas 14:15. E após o dilúvio, homens fiéis como Abraão, Isaque, Jacó olharam mais para a frente da sua era, para o momento em que o reino de Deus seria estabelecido. Porque na Bíblia está escrito que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros que ele eram herdeiros com ele da mesma promessa, porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Os patriarcas, eles sabiam que um dia Deus iria estabelecer o seu reino. Eles viveram e morreram confiantes,
de que ele iria cumprir suas promessas e iria incluí-los no seu reino. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, o céu. Por isso também Deus, meu querido, ele não se envergonha deles quando eles chamavam ele de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esses homens, eles não estavam imaginando ou tentando adivinhar o futuro. Eles foram diretamente inspirados por Deus. Conforme Pedro explicou, a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós encontramos, meus queridos, muitas profecias sobre os eventos do fim dos tempos no livro de Salmos. Salmo 2, ele revela que algumas nações resistirão à autoridade de Cristo, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Recitarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Está lá em Salmo 2, 1, do 7 ao 9. O tempo do fim é um tema dos profetas, porque apesar das profecias relacionadas ao tempo dos últimos dias serem apenas ocasionalmente encontradas nos primeiros livros do Antigo Testamento, esse foi o tema principal dos profetas que escreveram muitos séculos depois. Pedro, ele explica que esses profetas estavam procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo, o tempo de sua primeira vinda e as glórias que se seguiriam na segunda vinda àqueles sofrimentos. Está lá em 1 Pedro 1,11. Isaías é um exemplo de como Deus falou muitas vezes sobre as condições do tempo do fim e da vinda do reino de Jesus Cristo que seria estabelecido ao seu retorno. Frequentemente esse período também é chamado de o dia do Senhor, últimos dias, ou simplesmente aquele dia, que estão alguns exemplos que mostram que esse tema como recorrente em Isaías. Naquele dia, o renovo do Senhor, que é Jesus Cristo, será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías 4, 2 e 3. Outros profetas também falaram claramente dos fins dos tempos. Praticamente todos os 12 livros, meus queridos, conhecidos como os profetas menores, têm algo a dizer sobre o tempo do fim. Joel e Zacarias foram grandes exemplos. Deus ele inspirou Joel a escrever sobre a grande destruição que ocorre durante o dia do Senhor. Ele falou com Joel: tocai a buzina, que é o chofar, em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto, dias de trevas e de tristeza. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Joel 2, 1 e 2 e o versículo também 11. Zacarias ele acrescenta: eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações.
como no dia em que pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, do 1 ao 4. O tempo do fim do Novo Testamento. A maior profecia, meu querido, de Jesus sobre o fim dos tempos, ela é encontrada em Mateus 24, lá em Marcos 13 e Lucas 21, que é comumente chamada de profecia do Monte das Oliveiras. Nesta ocasião, na semana anterior à crucificação, Jesus e os discípulos, eles deixaram o templo e escalaram o Monte das Oliveiras para desfrutar de uma vista espetacular da cidade e do brilhante templo, com suas pedras brancas, as suas ornamentações de ouro. Eles ali se assentaram, ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, juntamente com Pedro, Tiago, João e André, e lhe perguntaram em particular. Jesus perguntou para eles: dize-nos, quantos serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Foi uma pergunta que eles fizeram a Jesus. Porém, Cristo então revelou-lhes as condições na terra que levariam ao seu retorno. Ele diz que seria um período de desordem, de crescente dificuldade. E ele alertou que durante este tempo a humanidade teria capacidade de exterminar a vida humana da face da terra. Também ele alertou que haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento, porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Então, meus queridos, a Bíblia, se você ler, você vai ver que ela fala de Gênesis a Apocalipse sobre os últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. E a minha palavra para você neste dia de hoje: estaria você preparado? Se Jesus voltasse para você daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, estaria você preparado? Estaria você preparado para encontrar com o seu Criador? Às vezes a gente acha que os nossos dias ainda são muitos, que somos novos, ainda vamos durar, viver ainda mais uns 20, 30, 40, 50, quem sabe 80 anos. Porém, meus queridos, a gente nunca sabe. Jesus pode voltar para mim e para você daqui um segundo. Você pode atravessar a rua da sua casa e ser atropelado, e Jesus voltou para você ali naquele momento. Está você preparado? Essa é uma pergunta que eu quero que você pergunte para você mesmo. E eu quero completar e terminar essa mensagem. Ainda há tempo. Ainda há tempo de conserto. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de entrega. Ainda há tempo de confissão. Se você ainda respira, se ainda há fôlego nas suas narinas, ainda há tempo. E Jesus neste dia, Ele te aguarda, Ele te chama. Ainda há tempo. Deus lhe abençoe. Ele conceda um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada, seja qual for o horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Mas eu quero que essa palavra fique no seu coração. Os dias são maus. Jesus já está à porta. Estaria você preparado? Estará você preparado? E mais uma vez eu repito, ainda há tempo de você voltar, de você se consertar, de você aceitar, de você se arrepender, estar pronto para este dia. Jesus te chama. Deus te abençoe.